Glória a Deus. Glória a Deus. Amadas, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Conheço pontualmente um pessoal de Palhada que está aqui. Já estivemos ministrando ali em Palhada. Se tiver também meninas de Belford Roxo, que é onde eu sempre estou, não sei se tem, mas para mim é um motivo de muita alegria. Antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração para essa tarde, talvez muitas aqui estão assim, gente, até falei, acho que eles nem vão me reconhecer direito, porque sempre quando eu venho para o Rio de Janeiro eu faço escova e chego com ele liso. Falei, não, hoje eu vou naturalmente cacheada, não é? Falei, hoje eu vou cacheada. Eu falei, gente, eu tô chegando cacheada, vocês me encontrem aí, hein? Mas eu queria, antes de entrar na palavra, lançar aqui uma palavra sobre a Samanta, que falou aqui mais cedo. Samanta. Samanta. Eu quero dizer que você impactou a minha vida. E eu queria dizer isso porque às vezes a gente ministra a palavra, principalmente quando é primeira vez ou muito recente. A gente fala assim, será que Deus realmente vai usar esse vaso, né, esse pequeno vaso para falar com as pessoas? E falou muito comigo. Na grande verdade, você me deu um soco bem no meio do meu estômago. Priscila, o que está falando? Porque eu falei, meu Deus, ela é tão nova, penso eu, porque eu estou com 37, e eu acho que você deve ser infinitamente mais nova do que eu. Ela fez assim, ó. Eu estou com 37 anos, em novembro eu faço 38. E você deu um soco bem no meu estômago, quando você foi capaz de abrir mão do seu emprego. Nem vou dizer convicção, porque você não sabia ao certo o que Deus tinha para a sua vida. Mas pela convicção de simplesmente querer fazer o que Deus queria, mesmo não sabendo exatamente o que era, mas só pela vontade de obedecer a uma ordenança dele. E é algo que o Espírito Santo tem me moído muito, porque quando você é casada e é mãe de 2 crianças, e precisa prover o sustento de 2 crianças, você pensa e repensa, é Deus que está falando mesmo. Mas eu quero louvar Deus pela sua coragem. Eu tenho certeza, Samanta, que foi só o início de coisas ainda muito maiores que Deus fará na sua vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida, assim como alguém profetizou sobre a minha. Deus vai te colocar em lugares elevados, em lugares altos. E você vai impactar muitas e muito mais pessoas. Muito mais do que pela palavra falada, mas por aquilo que fala mais alto em você, que é o seu testemunho de vida. Que Deus continue te abençoando. E eu quero dizer para todos que mentoreiam jovens, adolescentes, vale a pena. É árduo. Mas um testemunho como o de Samanta vem trazer glória, né? Vem celebrar tudo aquilo que nós abrimos mão, tudo aquilo que nós sofremos nesse ministério. Vale a pena. Amados, então vamos ver a palavra do Senhor. A Dani me passou o tema que era meninas com um chamado. E como sempre é algo que fala muito comigo. Abram suas Bíblias em Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero agradecer, Dani, a Kátia em culto, como sempre. Vocês são bênção de Deus na minha vida, no meu ministério. Que Deus possa retribuir 100 vezes mais. E eu quero dizer, não só pela liderança em me convidar, mas pela forma extremamente honrosa e carinhosa. Quando eu estou com vontade de ser mimada, eu aceito o convite da Nova Vida. Quando eu quero ser tratada como rainha, calma e abram os telefones para a Nova Vida. Vocês sabem receber pessoas e eu louvo a Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Digam comigo, Paulo. Mais forte, Paulo. Servo, apóstolo, separado. É isso que Deus tem para falar conosco aqui
nessa tarde. E é engraçado, queridos, por quê? Eu quero falar aqui porque o nosso Deus, Ele consegue ser um Deus pontual e Ele consegue ser um Deus geral. Priscila, o que você está dizendo? Deus, Ele consegue ser um Deus de chamados específicos, mas quando Ele faz um chamado específico em um indivíduo, Ele não olha apenas o indivíduo, mas Ele tem um plano maior, que encaixa o meu chamado, o seu chamado, o seu chamado, o seu chamado, o seu chamado. O que eu quero dizer é que eu vou começar aqui a conversar com vocês, primeiramente sobre chamados individuais e específicos, para depois fechar a palavra falando um pouquinho sobre a grande teia de Deus, onde cada chamado é apenas um fio, tecendo essa grande teia, cujo alvo de Deus é alcançar vidas para a salvação. Está me entendendo? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o chamado específico. Eu quero falar sobre Paulo. E eu tenho certeza absoluta que eu estou aqui hoje nessa tarde, saí lá do Espírito Santo, e eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, e quando a Kátia estava orando, eu falei: Deus, eu tenho a convicção plena e absoluta que eu não estou aqui por um acaso, porque eu sirvo a um Deus de propósito. Então me revela o profundo do teu coração e fala conosco aqui nessa tarde. E eu quero começar a falar sobre chamados específicos. Parece a nossos olhos humanos que é uma visão limitada. Parece que Deus começa toda a história com o indivíduo. Parece que Deus começa toda a trama com histórias e chamados pontuais. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Salmos, no capítulo 139, é maravilhoso porque o texto diz exatamente assim, e eu vou abrir aqui para ler junto com vocês. Diz assim, Salmo 139, no versículo 16: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, obrigada amada, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu quero te dizer que mamãe e papai não tinham nem coabitado. Na verdade, mamãe e papai não tinham nem casado. A verdade é essa. Mamãe e papai ainda nem tinham se conhecido, aquele conhecer bíblico. E Isaac conheceu Rebeca. Eles ainda não tinham nem se conhecido, não tinham ainda nem coabitado. Na linguagem nova de adolescentes. Não tinham ainda nem tido relações sexuais, entendeu? Quando Deus sonhou e projetou o ser humano, Priscila. Porque diz lá no Salmo que os olhos de Deus viram o salmista ainda quando ainda nem forma tinha dentro do ventre da mãe. Ali Deus já escreveu os dias do salmista sem que nenhum dia ainda tivesse existido. Então pause. A primeira verdade que você tem que entender aqui nessa tarde: o seu nascimento não foi um acidente. Mas Priscila, eu não nasci dentro de um casamento. Meu pai nem me reconhece como filha. A minha mãe tentou me abortar. Não interessa quais foram os projetos humanos, mas você nasceu debaixo de uma autorização de Deus. Ei, talvez você foi um acaso para o homem, mas você não foi um acaso para Deus.
E eu aprendi há pouco tempo numa ministração que eu ouvi, foi até do Gustavo Bessa, em uma situação em que a esposa Ana Paula estava querendo engravidar e não conseguia, e um profeta disse assim para ele, olha, para ela, olha, Deus, Ele espera o espermatozoide certo, para o óvulo certo. Então eu quero dizer uma coisa, Deus escolheu o espermatozoide certo, para o óvulo certo, para nascer você, que iria carregar um chamado específico dele sobre a sua vida. Estou aqui no meio de estudantes, e todo estudante sabe que cada gameta carrega um código genético diferente e específico. Que se um espermatozoide se unisse a outro óvulo, não seria Moá. Seria um outro indivíduo. Mas eu quero te dizer que numa ejaculação são milhões e milhões de espermatozoides. Não é mil não, são milhões e milhões de espermatozoides. Ei, eu quero dizer que nós também preparamos algumas centenas de óvulos. E eu quero dizer que Deus falou bem assim, olha, é esse espermatozoide aqui, com este óvulo aqui, que vai gerar o meu chamado para a terra. Eu vim do Espírito Santo tendo a certeza de estar ministrando para meninas escolhidas por Deus e chamadas por Deus para um grande propósito. Aleluia! E olha que interessante. Primeira coisa que você tem que entender, que Deus não faz acepção de pessoas. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, lá está escrito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para salvação, mas Ele faz escolha para chamados. Mas Ele faz escolhas para propósitos. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos, também no capítulo 9, no versículo 11 e 12, Paulo escreve assim, porque não tendo eles ainda nascido, se referindo a Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chama. Entenda uma coisa, antes mesmo de Esaú e Jacó nascerem, Deus já tinha estabelecido um chamado específico para Jacó. Agora diga comigo, Paulo, bem alto. Futuca a sua amiga e fala um pouco mais alto. Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Antes, o nome de Paulo era Saulo. Era um nome judeu, dado em homenagem ao rei Saul. Mas o nome dele foi trocado para Paulo, depois de um encontro que ele teve com Deus a caminho de Damasco. Escute, onde ele iria prender cristãos. Paulo significa pequeno. E olha como é interessante. Quando eu vejo adolescentes, porque eu já fui adolescente há um longo tempo atrás. E adolescente em sua natureza, vocês são fortes para umas coisas, mas naquilo que se refere ao reino de Deus, nós nos achamos muito pequenos. Será que eu posso? Será que eu vou? Será que Deus pode me usar? E eu lembro que a primeira ministração que eu fiz não foi aos 20 anos. Aos 20 anos foi uma ministração oficial. Mas minha primeira ministração foi num culto infantil, aos 7 anos de idade. 7 anos. E eu ia ser a pregadora do culto infantil. E eu, como menina de 7 anos, falei muito pouco.
E eu lembro até hoje a mensagem que eu preguei, que foi lá em Mateus, que falava sobre a porta larga e a porta estreita. O caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito que conduz para o céu. E deve ter sido mais ou menos assim: então, colegas, largo é o caminho que leva para o inferno, estreito é o caminho que leva para o céu. Vão escolher o estreito, amém. Naquela época eu não tinha muita noção daquilo que Deus queria fazer e qual era o chamado de Deus para a minha vida. Mas já era um vislumbre daquilo que Deus queria fazer. Olha eu aqui 30 anos depois em Caxias. Está me entendendo? Olha, nós seres humanos desprezamos coisas pequenas. Mas Deus não despreza coisas pequenas. Você não pode contemplar, mas eu creio que há uma assembleia celestial aqui neste lugar, porque Deus não as considera pequenas. E Deus, ao longo da Bíblia, gosta de trabalhar com coisas que parecem pequenas. Quando você vai no livro de Juízes, Deus chama Gideão, e olha, ele fala: homem valoroso. Deus enxergou algo grande em Gideão. Mas sabe o que Gideão falou? Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a menor família de Manassés. E ainda eu sou o menor da minha casa. Engraçado que quando Deus chama Davi, ele também era o menor. Não menor em tamanho, mas era o mais moço dos seus irmãos. Ei, escute uma coisa. Sempre que você se achar bam, 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 dificilmente Deus vai fazer alguma coisa. Sabe o que Martinho Lutero falou? O grande reformista protestante. Ele disse: Deus criou o mundo do nada. Enquanto eu for nada, eu sei que Ele vai fazer alguma coisa através de mim. Aleluia! Enquanto você se achar no salto alto, a top das top, Deus nunca aparecerá na sua vida. Mas enquanto você for Paula, enquanto você for pequena, Deus será grande na sua vida. Deus fará proezas na sua vida. Enquanto você se colocar na posição de pequena, como diz João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Ei, e a grande questão é o seguinte: se eu pegar Jacó e Esaú, Priscila, quem é Jacó e Esaú? São filhos de Isaac, gerados por Rebeca. Pare e pensa. Quem nasceu primeiro? Esaú. Jacó veio agarrado no calcanhar do irmão. Gêmeos. Pare e pensa. Se Deus tinha um chamado através da vida de Jacó, pare e pense comigo. Naquela época, o filho que nascesse primeiro recebia a bênção da primogenitura, era abençoado pelo pai. Se Deus tinha um chamado específico para o povo de Deus, partindo de Jacó, por que que Deus não fez Jacó nascer primeiro? Ia evitar muita confusão. Um dia eu perguntei: Deus, se o teu plano para o povo judeu vinha através de Jacó, por que que lá na barriga de Rebeca o Senhor não moveu o negócio lá e fez Jacó nascer primeiro para evitar a confusão que deu entre Esaú e Jacó? Pause. Tem hora que você não entende os caminhos que a sua vida toma, mas Deus às vezes gosta de brincar com soberania, porque Ele é soberano. E sabe o que Ele quer te dizer nessa tarde, adolescente? Ei, talvez o início da sua vida não foi tão fácil.
Mas se você permanecer fiel ao Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Talvez o seu terreno familiar não é um terreno fácil. Aleluia. Mas Deus está controlando a sua vida. E isso aí que parece que está doendo, Ele também está no controle. Ele está no controle da história da sua vida e não perdeu de foco o chamado que Ele tem para você. Agarra aí, receba aí, anota aí, cola na sua geladeira. Mesmo aquilo que é mais doloroso, Deus não vai perder nada e vai usar essa experiência na sua vida para libertar outras vidas, para impactar outras vidas e para salvar milhares de pessoas através da história da tua vida. Aleluia! Ei, o apóstolo Paulo diz que temos esse tesouro em vasos de barro. Eu queria ser de cristal, lamento, não dá. Eu queria ser de diamante, lamento, diamante é duro, não dá. Mas cristal é bonito, Priscila, mas se cair, espatifa, quebra, você não consegue fazer de novo, tem que ser de barro. O barro é maleável, o barro você refaz de novo. E escute, diz o apóstolo Paulo, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, 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 e não de Priscila, e não nossa, e não sua, mas de Deus, de Deus, de Deus. Uma coisa que você tem que entender é que há um tempo de preparo. Priscila, eu fui chamado para quê? Você pensa que eu já saí da barriga pregando? Não. Na igreja fiz de tudo um pouco, igual Samanta. Vai ter período de mural, vai ter período de data show. Gente, eu já fiz coreografia. Que tristeza. Coreografia numa Assembleia de Deus tradicional. Dura. Entendeu? Sinta a unção que acaba de chegar, está caindo como fogo está enchendo. Tá? Não pode não, minha filha. Tá? Não podia, agora pode, mas não podia não. Então era estilo Cassiane. 500 graus de puro fogo. E só na mão. Tá? Já fiz coreografia. Nós tínhamos que costurar as roupas da coreografia. E eu nem sei costurar. Furava o dedo. Já em Assembleia de Deus tem aquela coisa de cantar na mocidade. Vocês param de fazer isso, esses murmurinhos aí. Então até hoje tem, Conjunto Ebenezer, está lá, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu era soprano, cantando com orquestra e tudo. Vem Senhor Jesus, pararam, pam, vem. Entendeu? Já cantei na mocidade, grupo de adolescente, já fiz de tudo um pouco, minha filha. Já participei, já fui vocal do grupo de louvor, quando o grupo de louvor chegou e os assembleanos na época odiavam, porque tinha que ficar em pé. Aí o pastor inventou de botar uma caixa de sugestão lá no fundo da igreja. Todo mundo botava reclamação. Fala para o grupo de louvor não botar a gente em pé. Porque é uma liturgia diferente. E quando chegou o boom do grupo de louvor, estava lá Priscila. E ninguém queria ficar em pé. Fica em pé, irmãos. Cri, 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 cri. Amados, Priscila, qual é o meu chamado? Não vai aparecer um anjo na tua frente. Assim diz o Senhor. Seu chamado é plim plim. Não vai.
Você tem um tempo de preparo, você vai ser testado em tudo. Você vai limpar a igreja, dando glória a Deus. Você vai limpar o banheiro. E amados, que é coisa gostosa, você está no meio de crente. É maravilhoso. É fazendo esses grandes movimentos entre crente. E outra coisa, você vai fazer de tudo um pouco. E uma hora, plim, vai despontar alguma coisa. Talvez ministrar a palavra é uma coisa que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Porque meu pai sempre pregou e eu ia atrás dele cantando. No meio pentecostal existe até hoje uma grande cantora chamada Lauriette. Não sei se aqui no Rio é conhecido. E eu amava cantar Lauriette. Então papai ia pregar, na época não tinha playback não. E cantava aqueles hinos antigão de Lauriette. Falava, Deus, eu quero ser Lauriette. Eu quero ter LP. Vocês sabem o que é LP? Disco vinil. Tá ligado. E eu achava que eu ia ser cantora. Não sou igual as minas aqui não, mas arranhava, entendeu? Dava uns agudos. Falei, pronto, vou ser cantora. Mas algumas pessoas, elas querem chamados instantâneos. Kátia, vou ficar nisso, minha filha. Olha o meu naipe. Eu tenho porte para mais. E nós queremos chamados instantâneos. Mas escute, Deus gosta do tempo de preparo, porque a experiência que ele teve com Adão, com o instantâneo, foi péssima. Quando Deus criou Adão lá no Éden, ele já veio adulto, amém? Formou o homem do pó da terra, amém? Não teve tempo de preparo. Veio a tentação, Adão caiu. Quando chegou na hora de mandar Jesus, Deus, não, agora vai vir bebê, vai ser preparado, vai ser mentoreado, vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento, vai ter liderança, vai se submeter a uma autoridade. Não é Deus, vai ser preparado. Aí quando você vai lá em Mateus capítulo 4, vem a tentação e Jesus venceu. Porque o tempo de preparo é necessário para que o seu caráter seja moldado. Quando a gente vê crescimentos instantâneos, na maioria das vezes eu também tenho quedas instantâneas. Mas quando eu vejo meninas crescendo no Geração Vida, sendo moldadas, mentoreadas, depois indo para o Meninas de Deus, depois indo para a juventude, estudando aqui, crescendo aqui, aprendendo aqui, a chance de sair dos caminhos de Deus é mínima. É mínima, porque foi formado aqui. E olha que interessante, apóstolo Paulo, depois que ele foi chamado por Deus, ele fez uma oração porque ele reconheceu que tinha um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes para que Deus removesse o espinho da carne dele. Era uma imperfeição que a Bíblia não diz qual é. Mas sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ei, anota e cola na sua geladeira. As suas imperfeições não podem paralisar o seu futuro em Deus. As suas imperfeições não podem paralisar o chamado de Deus para a tua vida. Quem lembra aqui da rainha Esther? A rainha Esther foi uma jovem chamada por Deus para libertar o povo. Ei, e ela entrou no lugar de uma outra rainha. Esther era órfã. Esther tinha tudo para ser uma zero à esquerda. Ela não teve mãe, não tinha uma estrutura familiar, não tinha pai. Ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu, ou em outras versões Mordecai. Esther era para viver se vitimizando.
Quem conhece pessoas assim? Tadinha de mim. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Sou feia. Meu cabelo é crespo. Meu olho não é azul. Eu não sou bonita. Eu sou imperfeita. Meu pai não é famoso no ministério. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que as suas imperfeições que você julga ser imperfeição, a palavra de Deus para você é: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça dele te basta, e nada pode paralisar aquilo que Deus tem para a tua vida, a não ser o seu pecado. Só isso pode paralisar. Se você escolher se distanciar de Deus através do pecado. Ei, escute. Sabe quem era Paulo? Era um dos maiores perseguidores dos cristãos da época. Porque ele acreditava que uma seita estava chegando e falou: vou acabar com isso. E ele perseguia os cristãos para assassinar os cristãos. Quem diria que um grande perseguidor da igreja seria o segundo maior nome do Novo Testamento depois de Cristo? Porque as suas imperfeições não podem paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ei, escute, mais uma coisa que eu queria falar, e eu já falei um pouco aqui. Quem sabe a história de Zaqueu? Desce da árvore. Escute, um dia eu cheguei para uma mulher e falei bem assim: vou ministrar aqui sobre Zaqueu. Estou vendo ela rodando a Bíblia. Ela: Priscila, não estou achando o livro de Zaqueu. Falei: não existe. Não existe. 20 anos de crente, gente. Vamos ler Bíblia. Sabe a história de Zaqueu? Tem hora que eu fico pensando em Zaqueu. Sabe aquela árvore que ele subiu para ver Jesus passar? A Bíblia não diz, mas eu fico em casa conjecturando e pensando o nascimento daquela árvore. Deus mandando um anjo com uma semente dizendo: anjo, aqui está a semente de uma figueira brava. Vai lá e planta exatamente ali, ó. E cuida, para que bicho nenhum arranque a muda. Cuide para que ser humano nenhum tire a muda. Porque essa árvore vai crescer. E na data tal, no ano tal, um homem chamado Zaqueu vai subir aqui nessa árvore. E vai ver o meu filho passar. E essa árvore vai ser um ponto crucial para a salvação desse homem. Priscila, o que eu quero te dizer, isso é lindo. Eu quero dizer que toda a nossa história está sob o controle de Deus. Saulo era perseguidor. E ele vai a caminho de Damasco para procurar crentes para aprender. Mas diz o texto que no caminho de Damasco chegou a data que Deus marcou para encontrar com Saulo. Aparece uma grande luz e uma voz saindo da luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E diz o texto que depois dessa visão e de ouvir isso, Saulo fica totalmente cego. E eu quero dizer que ele perde a vista para ganhar uma visão. Priscila, eu não entendi. A vista é aquilo que você enxerga no natural. Visão é aquilo que você enxerga no sobrenatural. É aquilo que você enxerga em Deus pela fé. Ei, escute. Quem lembra de Davi e Golias? Davi só foi lá para entregar um lanche, minha gente. Pão e queijo.
Ele foi lá para entregar um lanche para os irmãos, mas não sabia ele que Deus já estava no controle da história, para fazer dele rei em Israel. Ele só foi entregar um lanche, mas ele não sabia que seria um encontro com um gigante, que marcaria o início do chamado de Davi. Ei, escute, o problema é que nesse controle, ele permite algumas dores e algumas perdas. Sabe, Samantha? Eu não quero sair dessa igreja. Eu não quero. Eu tenho colegas, é assim que vocês falam, né? Shhh. Minhas amigas são dessa igreja. Escute. Eu nasci, não nessa igreja que eu estou. Eu nasci numa igreja chamada Caminho Pentecostal. Tudo Pentecoste, tá vendo? Nasci numa igreja chamada Caminho Pentecostal, que fica no alto de um morro lá em Vitória, chamada Ilha do Príncipe. Olhe para mim, não é bairro nobre. É favela. Meu avô era pastor dessa igreja, era pastor presidente. Meu pai era o único filho homem. Sabe como é pentecostal? Os cargos são vitalícios e hereditários. Passa de pai para filho. A expectativa era que meu pai assumisse a igreja no futuro. Mas Deus tinha outros planos. Tudo que nós sabíamos de igreja era a igreja Caminho Pentecostal. E de repente, uma briga familiar acontece, que até hoje nós não entendemos como e quando. E o meu avô, que era pastor, disse para o meu pai, os incomodados, que se mude. Meu pai, tupetudo, então eu vou me mudar. E nós saímos sem direção, porque tudo que nós sabíamos de igreja era a igreja Caminho Pentecostal. Eu comentei com meu pai esses dias, que eu tinha 8 anos na época, mas até hoje, quando eu fecho os olhos, eu me lembro de muito poucas coisas desse dia da briga. Mas eu lembro meu pai chegando em casa, na frente do meu avô Durão, então eu vou sair. Mas quando nós chegamos em casa, eu tenho na minha memória, meu pai sentado na cama de casal, com a minha mãe do lado, e meu pai chorando muito. Porque nós não sabíamos para onde íamos. Ele não sabia para onde ia. E nós meu pai começou a dirigir o carro, procurando um lugar para entrar. E o volante puxava para uma entrada em Vila Velha. Meu pai, mas o que tem aí que o carro só puxa para esse lado? E quando nós entramos naquela rua, nós paramos na igreja Assembleia de Deus do Ibis, onde fomos recebidos e estamos lá há quase 30 anos. Eu fico perguntando, por que aquela briga? Porque aquela briga envolveu muitas dores, não foi só uma troca de igreja. Eu perdi avó, no sentido de convívio. Eu perdi convívio com a minha avó paterna, meu avô paterno, as minhas 5 tias. Eu falei, Deus, eu perdi o convívio com a minha prima durante 5 anos. E eu falei, por que tudo isso? Porque tem hora quando Deus fala, sai, a gente não sai. A gente se acomoda na zona de conforto e não se desloca. E tem hora que por causa do chamado específico que Ele tem, Ele permite, tem que dar um chutão, vai! Para que esses deslocamentos aconteçam. Então eu quero te dizer que às vezes Deus vai permitir algumas dores e algumas perdas, não é que Ele vai causar, mas Ele vai permitir algumas dores e algumas perdas, para que o chamado dEle aconteça e se concretize na sua vida. Uma outra questão é que quando Paulo fica cego, Deus o conduz para a casa de um homem chamado Judas.
E ele aciona um profeta chamado Ananias e fala assim: olha, Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo. E eu mostrei para ele que você vai lá, vai colocar a mão sobre ele, ele vai voltar a ver. Sabe o que Ananias falou? Fala comigo, Ananias. Mais forte, Ananias. Profeta. Sabe o que o profeta falou? Eu já ouvi falar dele, ele não presta não. Eu já ouvi falar, ele está pegando aí ó, os crentes, está prendendo, esse aí não vale muita coisa não, Jeová. Eu quero te dizer uma coisa, o chamado que Deus tem na sua vida, nem sempre a pessoa que está do teu lado vai entender, e nem sempre as pessoas vão dar crédito àquilo que Deus tem para a tua vida. O chamado de Deus para a tua vida, ei, eu quero dizer que às vezes até profetas vão estar enganados ao teu respeito, e vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Na igreja também eu já fiz peça de teatro, você vê que eu era bombril. E eu falava para minha líder, Cláudia, você só me dá papel ruim. Mulher pecadora, Priscila. Igreja de Laodiceia, Priscila. Me dá uma Filadélfia. Só falta você me botar como capeta. E eu tinha um amigo meu que era negro, Jackson. Ele, eu tô cansado de ser diabo. A gente brincava, ele, só porque eu sou da cor? Até parece. Me dá outro papel, quero ser Cristo. Falava, Cláudia, mulher pecadora sou eu. Igreja de Laodiceia sou eu. E Cláudia inventava uns castiçais de vela para a gente segurar. Que aquelas velas derretiam, queimava a minha mão. E botava umas coroas de papel na nossa cabeça. E aquela vela me queimando. E eu falava, vomitar-te-ei da minha boca. Olhava para ela, que aquilo queimava a gente. E eu fazia teatro lá na igreja. E quando tinha um ensaio, amadas, me dava umas crises de riso durante o ensaio. Alguém passa por isso? Gente, eram umas crises de riso profundo que me dava. Tinha um rapaz que fazia sempre igreja, era Cláudio, ele era casado. Aí ele falava, igreja, tu me amas? Eu olhava para a cara dele e eu, quá, 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 quá. E Cláudia falava, Priscila, você foi a que me deu mais trabalho. Não por causa de pecado, mas eram as crises de riso que desandavam o ensaio. Ela, quando eu vejo você no Face, pregando, eu falo, Jesus, muito obrigado. Valeu a pena. Escute. Às vezes as pessoas que convivem com você não têm a noção daquilo que Deus tem projetado para você. Às vezes os seus líderes investem tudo, investem coração, investem amor, mas eles também não têm a mínima noção de até onde Deus quer te levar. Dá uma olhada para essa gata que está aí do seu lado. Vê se ela está cheirosa. Tem que estar, hein, amados? Tem que estar. Chulé não vale. Está vendo essa gatona que está aí do seu lado? Acho que eu vi rapazes aqui. Olha o gato aí que está do seu lado. Escute. Dá uma olhada profundamente. Ele hoje parece Gideão pequeno. Talvez ele parece Davi, o mais moço. Ainda talvez cego como Paulo naquilo que Deus tem para ele. Mas você não tem noção da grandiosidade do que Deus depositou dentro dele. Aí do seu lado tem um grande chamado de Deus para a terra. Aí do seu lado tem
lado tem instrumentos de Deus para salvar o mundo, para incendiar o Rio de Janeiro, para incendiar Caxias, para incendiar o Brasil. Está aí do teu lado. Escute, não atente para aquilo que vão falar a seu respeito. Quando Davi se apresentou para lutar com o gigante, o próprio irmão dele, Eliabe, falou: eu sei o que você está fazendo aqui. Você só veio xeretar a guerra. Porque você é desses, Davi. Você só veio xeretar. Aí Davi encosta. O que Saul prometeu mesmo? A filha dele. Tá. Aí ele se apresenta para Saul. Eu vou, rei, eu vou. E Saul olhou para ele: mas você é um menino. O gigante que está lá é especializado em guerra. Sabe quantos metros de altura tinha Golias? Tinha cerca de 3 metros de altura. 3 metros de altura. Forte, experimentado em guerra. E vem Davi, um menino com uma funda. Saul tentou botar roupa nele, Davi não conseguia nem andar. Tira essas roupas de mim. Escute, talvez te ache um menino, porque ainda você está sendo formado, você ainda está em tempo de preparo, mas se olhe no espelho. O diabo diz: você não é nada, mas você vai sair daqui hoje dizendo: se prepare, inferno, porque eu estou em formação, e aqui está uma grande ferramenta de Deus para saquear o inferno. Aleluia! Aleluia! Você não se dá conta do que Deus tem para a tua vida, mas o diabo morre de medo de que os planos de Deus se cumpram na tua vida, porque ele sabe que se você levar a sério os planos de Deus, vai dar muita dor de cabeça para ele. Então ele tenta te paralisar agora, tentando que você engravide na adolescência, trazendo o namorado Boeing. Priscila, mas ele é um Boeing avião, tá, gente? Cintia, adolescente assim, Gente, 37, eu não sei as gírias, tá? Te dizer uma coisa, Priscila, não quero teco-teco, quero um Boeing 767. Quero te dizer, minha filha, é melhor um teco-teco que vai te levar para o céu do que um Boeing para te levar para o inferno. Espera no Senhor. Aleluia! Meu Deus. Vamos lá. Meu Deus. Vocês acabam comigo. Olhe bem, Saulo ficou em jejum e oração. Olhe para mim, jejum e oração. Quer direção de Deus para a tua vida? Para que curso você vai fazer? Qual o seu ministério? Para namorar ou não namorar? Vai buscar a direção de Deus, vai orar. A oração coloca o seu coração pareado com o coração de Deus. Quando você ora, você deseja o que Deus deseja para a tua vida. Quando você ora, você move a mão de Deus em seu favor. Quando você ora, você se fortalece durante o processo da espera. Vai orar. Escute, porque diz lá em Provérbios 19:21, que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus quem permanecerá. Escute, outra coisa, Deus vai levantar conexões de ouro para a tua vida. Diga bem alto, conexões de ouro. Conexões de ouro. Sabe quem é a Kátia em culto? Uma conexão de ouro para a minha vida.
Começou com uma conexão de ouro lá em Vitória, chamada Silvânia. Uma conexão de ouro, que entrou em contato com outra conexão de ouro. Essa conexão de ouro entrou com uma conexão de ouro lá do Mato Grosso. Escute, por causa do seu chamado, Deus vai começar a movimentar pessoas para desenvolver o teu chamado. Está vendo essas líderes que estão aqui? São conexões de ouro que Deus levantou para desenvolver o chamado de Deus na tua vida. Cada palavra, cada ensino é uma pérola que Deus está lançando para você. Escute, você vai ver o que ninguém vê. Paulo, sabe por que Deus chamou Paulo? Para a salvação dos gentios. Ele viu a salvação dos gentios quando os judeus consideravam impuro. Paulo enxergou a salvação dos gentios. Somos nós, tá? Escute, quando eu era pequena, a mamãe tinha uma penteadeira. Cri, 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 cri. Penteadeira, espelho, um monte de perfume da Avon. Tinha uma foto, eu bebê sentada na penteadeira com babadozão, aquele monte de perfume da Avon, porque era chique. E mamãe tinha uma penteadeira com espelho. Desodorante não era Rexona, sequinho não. Era uma tampa que você espirrava, escorria pelo braço. E eu lembro, escute, eu com desodorante na mão, olhando para o espelho. Receba! Deus está aqui! Eu via pessoas. Você vai ver o que ninguém vê. Você vai ter vislumbres do chamado de Deus para a tua vida. Você vai ver coisas. Escute, um homem um dia foi andar no meio do mato, grudou um monte de carrapicho. Uma pessoa sem visão. Porcaria. Olha aí, um monte de carrapicho. O criador do velcro viu o carrapicho. Vou criar alguma coisa interessante. E criou o velcro. Você vai ver o que ninguém vê. Aonde muitos vão ver crise, você vai ver oportunidade. Aquilo que te incomoda, aquilo que te causa desconforto, pode ser o seu chamado. Aquilo que te causa agonia, tristeza, talvez é Deus te chamando para consertar. Ei, aquilo que você mais ama, aquilo que você vê onde seus talentos afloram, é aonde Deus vai te chamar para estar. Escute, não deixe passar a oportunidade. Ei, Davi viu Golias. É agora. Vou catar 5 pedras. E o gigante, eu vou cortar sua cabeça. Eu vou lançar para as feras. E Davi, a hora é agora. A oportunidade. Sabe Michael Jordan? Ele queria ser jogador de basquetebol. Foi fazer um treino. E o treinador falou, você vai ser qualquer coisa, menos jogador de basquete, desiste. E ele treinou, e ele viu que mesmo com olhos fechados, depois de tanto treinar, ele conseguia acertar, virado de costas, ele também conseguia acertar. Ele voltou lá, eu posso jogar, olha aqui, eu acerto agora. Jogou, acertou. O treinador falou, entra no time, mas como reserva. O titular, na final do campeonato, se acidenta. E ele fala, só restou você. Mas quando a bola vir na tua mão, você passa a bola. Minutos finais do jogo, ele recebe a bola. E o treinador passa a bola, passa a bola, passa a bola. E algo dentro dele arremessa. Arremessa, arremessa, e ele arremessa a bola e tchá, o estádio. Aí surge Michael Jordan. Quando a sua, meu Deus, 5 minutos. Quando a sua líder disser, fale, aceita,
Quando ela falar ora, vai lá e ora. Quando ela falar canta, vai lá e... Ai, vão rir de mim, eu vou desafinar. Abra a tua boca e canta. Canta. Quando te chamar para dar uma palavra, eu não sei o que eu vou falar, fala. Não perca a oportunidade. Escute. Quando eu fui chamada para pregar, já com 20 anos, eu nunca tinha dado nenhuma saudação. Priscila, é agora, é a hora. É a hora. E eu não contei para ninguém. Chegou no dia da pregação, eu falei, mãe, sabe quem vai pregar hoje? Minha mãe, quem? Eu. Ela, quem foi o biruta que te chamou? Falei, foi a Cláudia. Ela, eu não sei quem é mais biruta, foi você que aceitou, ela que te convidou, vai ser um fiasco. Não vem achando que o fogo vai cair, que o céu vai descer, você nunca deu uma saudação. Fui lá falar com o papai. Pai, sabe quem vai pregar hoje? Uma grande pregadora. Papai, quem? Eu. Papai tem um bigodão, ele coçou o bigodão. Vai. Se algo acontecer, você foi chamada. Se nada acontecer, pega suas coisas e vem embora para casa. Que você não foi chamada. Beleza. Fui pro banheiro. Dor de barriga, diarreia, tudo. Ajoelhei no box do banheiro, tirei aquele negocinho do ralo, botei minha cara lá dentro. Último recurso. E eu falei, Deus, se o Senhor realmente me chamou, o Senhor pode me usar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Quando eu subi no púlpito, eu vou te pedir um sinal. E aí eu fechei a boca só em pensamento, porque se acontecesse eu sabia que era só Deus. Olha o que eu falei em pensamento. Quando eu pegar no microfone e der a paz do Senhor, o Senhor vai levantar um profeta no meio do templo e vai profetizar para mim o seu chamado. Fui. Sentei no púlpito. Jovens são desse naipe. O que você está fazendo aí? Vou pregar. Porque vocês são desse modelo. Minha perna sambava que eu não conseguia ter controle. Pastor Levi fez aquela apresentação, porque cresci lá. A mocidade toda assim, ó. Amados, eu peguei o microfone, o negócio sambava, eu não tinha controle. Me ensinaram a olhar um ponto fixo por nada. E eu falei, irmãos, a paz seja convosco. Levantou um presbítero. Assim diz o Senhor. Me pediste esse sinal no banheiro da tua casa. E eis que eu falo contigo nessa noite. Você pisará em lugares que você nunca imaginou pisar. Caxias! Para ministrar a minha palavra. E hoje começa um chamado na tua vida. Abra a tua boca. Quando eu fui pregar, o pastor falou, você vai pregar mesmo? Era oportunidade. Escute, o chamado não é para Priscila ter fama. O chamado é para eu servir ao reino. O chamado não é para trazer holofote sobre o teu nome, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. O chamado é para servir. O chamado é para ser enviado. O meu chamado não é para ter curtidas no Facebook, mas o meu chamado era para tirar vidas da mão de Satanás. O teu chamado é para tirar vidas do abismo. O teu chamado é para salvar pessoas. Se é para ser médica, é para ser uma médica, para que o nome do Senhor seja glorificado e que vidas sejam rendidas. A grande teia de Deus é essa. São chamados específicos que se compõem na grande comissão para que vidas se rendam ao Senhor. Escute, o tecladista está aí? Pode vir aqui, amado, no teclado. Eu já vou encerrar a mensagem dessa noite, dessa tarde. Mania de falar de noite. Escute, o seu chamado, isso é muito importante eu falar. O seu chamado não serve para atender expectativa de terceiros.
Vocês estão me entendendo? O seu chamado não pode ser resposta de terceiros, mas é algo específico de Deus para você. Eu sei que tem mãe e pai aqui hoje. Guarde o que eu vou falar. Liberem os seus filhos para viver o viver profético de Deus para a vida deles. Eu falo isso por experiência própria. A grande batalha que eu travo no meu chamado não é com o diabo, mas é com uma construção interna. Porque eu fui criada para ser doutora, só doutora. E hoje eu vivo uma guerra não com o diabo, a maior guerra é guerra interna. Porque um dia meus pais criaram muita expectativa, e como uma boa filha, eu sempre quis realizar os meus pais. E Deus falou: eu te chamei para um outro propósito. Se há algum pai, alguma mãe aqui, libere os seus filhos. Por causa disso que eu vivi, quando eu fui apresentar Isabela e Benjamin, eu falei: Deus, eu libero os meus filhos para viver não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor determinou para eles. Escute, eu não sei se eu estou ministrando aqui só para meninas que servem ao Senhor, mas talvez você veio aqui a convite de alguém, e eu quero te dizer que Deus tem uma história linda para você, mas tudo começa com a sua decisão em colocar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. É o primeiro chamado que eu faço aqui na frente. Se você está aqui nessa tarde e não tem certeza de salvação, se algo na sua história está desconstruído, chegou o momento de você acertar e viver o sonho de Deus para a tua vida. Esse ide, está na hora de você vir e se render ao Senhor. Você sozinha não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Sabe? Quando Deus chamou Samuel, chamou por 3 vezes. E Samuel por 3 vezes foi lá ver Eli, o sacerdote. Ele não reconheceu a voz de Deus. Deus está te chamando hoje. Reconheça a voz dele aqui nessa tarde. Se há alguma jovem aqui, alguma adolescente que não tem certeza de salvação, mas quer sair daqui dando um papel em branco para Deus, para Ele escrever uma nova história, a chance é hoje. E Ele te chama hoje, é agora, não é amanhã não, é agora. E eu saí do Espírito Santo por sua causa. Deus me trouxe do Espírito Santo aqui por sua causa. Foi exatamente por sua causa, por causa do chamado que Ele tem para a tua vida. E eu quero receber notícias daquilo que Deus tem construído para você. Se há alguém aqui que quer sair daqui hoje com certeza de salvação, se você ainda não tem, levante a tua mão aonde você está e eu vou estar orando pela sua vida. Se há alguma menina aqui que precisa dar um passo de salvação, de certeza de salvação, não tenha vergonha, aqui é a casa do Pai. Faça assim bem alto para que eu possa ver, e eu vou estar orando pela sua vida hoje aqui nessa tarde. Reconheça a voz de Deus para a tua vida. Ele tem uma nova história para você. Se há alguém aqui, levante a sua mão e eu vou estar orando pela sua vida. Aleluia. Se não há ninguém aqui, eu tenho um outro chamado para fazer. Se há alguém, faça assim bem alto e eu vou estar orando. Há uma vida lá atrás. Aleluia. Alguma adolescente pode abraçá-la e conduzi-la aqui para que eu possa vê-la de perto. Não tenha vergonha, tá, amada? Há uma outra vida lá. Venha, minha amada. Venha, venha, venha. Reconheça a voz de Deus aqui nessa tarde. É Deus que está falando. Você nasceu com um propósito. Se há mais alguma vida, levante a mão assim para que eu possa ver. Tem mais uma vida. Venha aqui. Mas se há mais, venha, venha, venha. Aleluia, que lindo, é profético isso. Venha sem medo, sem medo. É a casa do papai. Amigos de escola, psicólogos, psiquiatras, eles não têm como trazer alívio para a tua vida, porque não foram eles que escreveram a sua história.
Não resista à voz de Deus. Até hoje, talvez meninos usaram de você, abusaram de você, usaram a tua vida, o teu corpo. Mas Deus nessa noite quer te escrever como princesa e não como concubina. Venha em nome de Jesus. É Jesus que está te chamando, é Ele que te chama, venha! Aleluia! Deus está fazendo uma pescaria nessa tarde. Venha sem medo, aqui é a casa do papai. Venha para os braços do pai, Se há mais alguém aqui, talvez a sua casa está ruim. Talvez você está numa família disfuncional, que não está de acordo com a palavra, mas o Espírito Santo te achou nessa tarde. Ele te viu, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Vem, Ele tem uma nova história para você. Ele pode consertar tudo e restaurar tudo. Agora eu quero fazer mais o segundo chamado, e pode ocupar essa parte de cá. Priscila, eu preciso me achar em Deus. Você já serve a Deus, mas Priscila, eu vivo um evangelho tão superficial. Eu ainda não alcancei intimidade, eu não tive a plena revelação de Deus. Se você quer sair daqui convicta, fazendo um pacto com Deus, Deus, eu quero ser um facilitador para que todos os teus sonhos se cumpram na minha vida. Se você tem sonhos diante de Deus, saia de onde você está e venha aqui na frente, que eu vou estar orando por você. Se renda ao Senhor e fala: Deus, eu não tenho a mínima noção do que é, porque eu tenho 37 anos, eu já estou pregando há cerca de 17 anos, e ainda hoje eu não tenho a plena certeza do que Deus quer fazer na sua totalidade. Não venha aqui na frente pela emoção, mas venha na convicção de ser uma cooperadora do reino de Deus. Adolescentes, me escutem, por favor. Não casem com qualquer um. Não se envolva com qualquer um, em nome de Jesus. Uma escolha errada pode assassinar todos os projetos de Deus para a sua vida. Ah, mas eu amo, Priscila, eu amo. Ama Jesus primeiro. Ame a Deus primeiro. Você não tem que tentar se encaixar num grupo do mundo. Você não tem que se esforçar para ser aceita no mundo. Nós seremos rejeitados aqui no mundo, sofreremos pelo amor do Senhor, mas seremos reconhecidos por Deus naquele grande dia. Seja quadrada para o mundo, seja chata mesmo para o mundo. Escute, talvez a sua história envolveu tantas dores, mas diz a palavra que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Eu quero dizer que o final com Deus é sempre um final feliz. 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 Jovens, em nome de Jesus, me escute. Não deixa o diabo roubar aquilo que Deus tem para você. Se guarde, se resguarde, não se venda, não negocie a sua integridade, não deixa nenhum rapaz te defraudar, em nome de Jesus. Você não precisa mendigar amor, porque o Deus soberano, Ele te ama, Ele te ama, Ele morreu na cruz por você e pagou um alto preço pela sua vida. Você não é Laodiceia, você é Filadélfia. Você é igreja fiel.
Você não é uma qualquer, você é princesa do Senhor. E se o camarada vier para você dizendo: prova que você me ama, você vai jogar na lata dele que o Senhor te repreenda, Satanás, porque eu tenho que provar que eu amo meu Deus, que eu amo meu Senhor, porque é Ele que eu amo acima de todas as coisas. Aleluia. Não deixe, jovem, a sensualidade te contaminar. Pode usar calça, pode usar brinco, pode usar maquiagem. Eu amo a maquiagem, aleluia. Você pode tudo, mas não pode a sensualidade. Não mostre o seu corpo, não se corrompa, porque você é tesouro, você é ouro, você é diamante. Se guarde para o casamento, se guarde para o seu Isaac. Mas Priscila, eu já falhei. Será que tem saída para mim? Tem, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Aleluia. Eu vou fazer uma oração por vocês. E depois as meninas vão estar ministrando sobre vocês. Primeiro eu quero orar por vocês que se renderam ao Senhor. A caminhada não é fácil. O mundo nos odeia por causa de Jesus. Nós somos incompreendidos. Mas se eu não ver mais vocês aqui, naquele grande dia no céu, com a minha mansão celestial, do lado da sua mansão celestial, nós caminhando em ruas de ouro, eu vou dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E vamos cantar: bendito é o Cordeiro de Deus, santo, 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 santo. E para vocês que estão aqui, vocês decidiram vir aqui. E eu quero dizer que Deus está levando vocês a sério. Deus está levando vocês a sério. Ele leva a sério aquilo que nós falamos. Ele leva a sério nossos compromissos. Sejam incendiados nessa tarde com o chamado. Deixa arder no teu coração. Eu quero que vocês deixem a Kátia. Eu quero que vocês deixem os líderes de cabelo em pé. Kátia, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar para o reino. Eu não consigo ficar parada. Me movimenta, Kátia. Eu quero os líderes sem saber o que fazer, de adolescentes sedentos pelo reino, sedentos pela face do Senhor, adolescentes querendo incendiar o Rio de Janeiro. Aqui está a cura para o Brasil. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Eu te louvo pelas vidas que se renderam a Ti. Para mim já valeu a pena estar aqui. Pai, que elas possam viver o encantamento de Te servir. Que elas possam ser como Paulo, saindo, incendiando essa nação com o Teu amor e com o Teu nome. Um dia como o Senhor me incendiou. O que me faz, Senhor, deixar um bebê de 10 meses lá em Vitória é essa chama que me queima e me arde para proclamar o Teu nome. Ah, Deus, a cada avião, a cada voo, é uma sede de proclamar o Teu nome. Pai, esses que vieram aqui na frente, Senhor, estão dizendo: eu não quero mais ficar do mesmo jeito. Eu não quero mais essa zona de conforto. Eu quero produzir no Teu reino. E o Senhor está levando a sério. Senhor, muitos desafios virão. Na primeira viagem missionária, Paulo foi apedrejado, mas ele não parou. Ele fez mais 3 viagens missionárias, passou fome, foi açoitado, tantos perigos de morte. Mas ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, que eles não desanimem,
que eles não olhem nem para a direita nem para a esquerda. Alguns líderes podem vir a sucumbir, mas o Senhor é perfeito, que eles não tirem os olhos de ti, o autor e consumador da nossa fé. Celebre ao Senhor e diga: Deus, é sério, eu quero render para o teu reino. Adore ao Senhor. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver